Olá a todos, bem-vindos ao Lendas Ocultas dos Games. E a creepypasta de hoje, The Theater. Você já ouviu falar em um jogo antigo de computador chamado The Theater? Pois é, eu acho que não. Provavelmente porque muitas pessoas dizem que este jogo nem sequer existe. Veja bem, The Theater é um jogo antigo lançado mais ou menos na mesma época que o Doom. Hoje, se você conseguir encontrá-lo, está disponível apenas em péssimos CDs de contrabando, que, mesmo sendo melhor do que nada, geralmente nem contém o jogo verdadeiro. As cópias que eles dizem ter sido lançadas antigamente e que eram legítimas, vinham com uma capa em branco, com nada mais que um esboço gráfico do que era chamado de O Bilheteiro. Ele é um desenho pixelado de baixa qualidade, de um homem branco e careca, com grandes lábios vermelhos, vestindo um casaco vermelho por cima de uma camisa branca e calças pretas. Ele não mostrava nenhuma emoção, mas algumas pessoas dizem que se você quebrasse o CD do jogo, na próxima vez que olhasse para a capa, o veria com uma expressão de raiva em seu rosto. Mas é claro, isso passa despercebido apenas como uma lenda urbana. Na verdade, o que é peculiar sobre The Theater é que na contracapa não há nome nenhum de desenvolvedores. Muito menos uma descrição clara do jogo atrás da capa. Portanto, é simplesmente O Bilheteiro, em um fundo branco em ambos os lados. Inicialmente, esse jogo era conhecido por sua incapacidade de se instalar corretamente. O processo de instalação travava o computador instantaneamente, quando o usuário chegava na parte de concordar com os termos de uso. Outra coisa estranha com os termos de uso do The Theater é que sempre onde o nome do desenvolvedor deveria aparecer, era mostrado simplesmente com uma linha branca. De qualquer forma, as pessoas que dizem ter tido uma cópia original do jogo falam que descobriram como instalar. Você precisava apenas reiniciar o computador com o CD ainda dentro. E depois clicar no Eu concordo assim que o computador é reiniciado. Assim, a instalação continua. O jogo começa sem nenhuma introdução, apenas com o menu principal, que é um desenho gráfico de um salão de cinema, aqueles que se vê bastante em filmes estrangeiros antigos, visto da rua de uma cidade vazia. O título aparece, e então temos três opções principais: Novo jogo, Carregar e Opções. Selecionando Opções, o jogo trava e fecha. É dito que o carregar não tem nenhuma função, mesmo quando você salvava o jogo. Quando clicava, nada acontecia. Portanto, Novo jogo era a única coisa que funcionava no menu inicial. Assim que selecionado, você está em visão de primeira pessoa. Você está numa espécie de lube vazio de um cinema, com exceção do bilheteiro de pé na frente de um corredor escuro, o qual só pode ser assumido que leva até as salas de cinema. Não há nada a ser feito além de olhar para os pôsteres dos filmes ilegíveis e mal desenhados, ou se aproximar do bilheteiro. Assim,
o personagem se move até o bilheteiro. Uma faixa de som de qualidade extremamente ruim toca, dizendo: "Obrigado, por favor, aproveite o filme", junto com uma caixa de texto dizendo a mesma coisa. Você então anda pelo corredor e a tela fica preta. E logo você está de volta no mesmo loop vazio do cinema. E você faz exatamente a mesma coisa várias e várias vezes. Enquanto esse parece ser um péssimo jogo, algumas coisas peculiares acontecem enquanto você continua a jogar. O número exato de vezes que você tem que fazer esse processo de dar o ticket ao bilheteiro e voltar para o loop vazio, até que os eventos estranhos acontecem, é desconhecido. A maioria afirma que é completamente aleatório e poderia acontecer desde a primeira que se é entregado o ticket, ou até de 400 vezes. Entretanto, o que acontece perturbou profundamente alguns jogadores. A primeira coisa que acontece é que a tela fica preta e o personagem aparece de volta caminhando em direção ao corredor. E a primeira coisa que se nota é que o bilheteiro não está mais presente. Então, o jogador, sem nenhuma outra opção, consegue entrar no corredor escuro. A faixa de som e a caixa de texto ainda aparece, mesmo sem o bilheteiro estar presente. Mas, quando o personagem entra dentro do corredor, a tela desta vez não fica toda preta. Ela vai ficando mais escura enquanto se vai andando mais fundo no corredor. Os passos do personagem ainda podem ser ouvidos, como se ele continuasse andando, enquanto o jogador aperta a seta para cima no teclado. Aqueles que dizem ter jogado o original falam que se sentiram extremamente inconfortáveis enquanto andava pelo corredor, como se pressentissem que algo extremamente ruim iria acontecer. Bem, eventualmente chega a um ponto que o jogador não consegue mais se mover para frente. Não há nada por um certo tempo, até uma imagem gráfica parecida com o bilheteiro, mas com diferenças meio bizarras. Ele tem uma espiral, como se fosse um redemoinho no rosto. Ele aparece e fica diante do jogador. Os jogadores do jogo original dizem que seus corpos congelaram e seus estômagos se reviraram quando viram aquela imagem gráfica, que foi a propriamente chamada de O Homem-Cabeça de Redemoinho, ou O Homem-Cabeça de Espiral. Nada acontece enquanto o Homem-Cabeça de Redemoinho fica à frente do personagem. Então, de repente, um guincho penetrante toca, e o jogo trava com as imagens todas embaralhadas, e continua travando por alguns minutos. Depois de algum tempo, o personagem volta para o loop repetidamente, com todas as imagens e sons do jeito que deviam estar. O jogo continua normalmente nos próximos ciclos de entrar pelo corredor, com alguns dos jogadores dizendo que o homem cabeça de redemoinho ficava fazendo breves aparições nos cantos da tela, enquanto um efeito parecido com um uivo tocava de fundo. Depois de um certo tempo de ver o homem com cabeça de redemoinho, é dito que pode-se ver o bilheteiro andando para frente e para trás. Porém, não tinha animação. Eram apenas imagens estáticas e gráficas, mudando rapidamente de posição pela tela, subindo e descendo, com sua boca e seus olhos bem abertos, como se fosse para demonstrar uma expressão de preocupação. Alguns jogadores perceberam o que antes eram posters de filmes, agora foram trocados por imagens do homem cabeça de redemoinho, o que faz com que eles movam o personagem para o outro lado e ir se aproximando do bilheteiro.
E então, uma faixa de som diferente toca. Mas, como a caixa de texto não tem nada além de caracteres corrompidos, faz com que seja lá o que estivesse escrito, já ficasse completamente ilegível. Por conta da qualidade extrema baixa da faixa de som, é muito debatido nesse ponto entre os jogadores o que o bilheteiro realmente fala. Mas a maioria concorda que ele diz: nunca alcance os outros níveis. Então, o jogo fica com a tela preta novamente. E o personagem se encontra mais uma vez no loop do cinema. Porém, mais uma vez, o bilheteiro não está no seu lugar de costume. E o corredor está bloqueado por uma imagem mal desenhada de uma parede de tijolos. Se tocar na parede de tijolos, fará com que o jogo trave imediatamente. E isso é a única coisa que dá para fazer. Graças à internet, pesquisadores descobriram que o jogo, na verdade, foi desenvolvido por uma empresa chamada Célida Software, que aparenta ser uma empresa inglesa, mesmo com um nome espanhol. E talvez esse jogo é para ter sido apenas um jogo de entretenimento, mas que nunca foi finalizado. Até hoje, ninguém sabe o que os outros níveis são, significam ou como acessá-los. Também é desconhecido o porquê do homem do cabeça de redemoinho causa tanto medo naqueles que o tenham visto no jogo. Todas as cópias do The Theater foram perdidas, destruídas ou escondidas durante um bom tempo. Porém, eventualmente, uma cópia fora descoberta e espalhada pela internet. Hoje em dia, você pode facilmente encontrar esse jogo. Mas a parte mais assustadora e bizarra é que os jogadores do jogo original dizem que ocasionalmente conseguem ver o homem cabeça de redemoinho, mas pelo canto de seus olhos. Thank you. Please enjoy the movie. 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 Thank you. Please enjoy the movie.
Please enjoy the movie. Então é isso, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu gostei e compartilhe o vídeo para os seus amigos. Caso você ainda não é um inscrito do canal, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum vídeo, certo? Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.